O comandante do exército Tomás Paiva confessou ter vendido armas para o tráfico, após ser conduzido por oficiais do exército a pedido do ministro do Superior Tribunal Militar, Lorival Carvalho, a fim de prestar depoimento sobre a venda de armamento pesado, onde teria confessado seu envolvimento com o tráfico. De acordo com o chefe de inteligência, que descobriu todo o esquema do comandante Paiva, o general Décio Luiz, não é a primeira vez que Tomás Paiva é flagrado vendendo armas. Quando era comandante militar do Sudeste, uma grande quantidade de armas de guerra havia desaparecido do quartel-general, onde estaria o então comandante Paiva, que tentou acobertar o caso ao tentar subornar oficiais para esconder as evidências do crime, mas foi pego por investigadores do exército que trabalham para o chefe da inteligência. Por isso, alguns militares tentaram assassinar o general Décio Luiz, pois o brilhante trabalho do general em descobrir um dos maiores casos de tráfico de armas dentro do exército tem sido um grande desespero para essa turma que tentou envenenar o chefe da inteligência. O ministro Lorival acatou a denúncia do general Décio, que acusou o governo do ex-presidiário de tentar conceder um perdão presidencial após a condenação do comandante do exército de comprar generais para desviar dinheiro do orçamento. Décio Luiz, o responsável por ter descoberto essa quadrilha dentro das Forças Armadas, que envolve, além de militares de alta patente, também políticos e membros do Poder Judiciário. O general Décio e sua equipe de investigadores estão empenhados em interceptar generais que estariam agindo dentro dos quartéis a serviço do comandante do exército, que não é o único que estaria vendendo armas do arsenal de guerra. Com a chegada desse governo corrupto, as forças armadas caíram em desgraça, e agora cabe a um dos poucos generais que ainda honra a farda para resgatar os valores e princípios das Forças Armadas. O relatório do general Décio citou vários pagamentos de propinas interceptados pela equipe de investigadores ao flagrar que o comandante, além de ter desviado mais de 100 milhões do orçamento do exército, também vendeu armas para o tráfico. O ministro do Superior Tribunal Militar, Lorival Carvalho, poderá aumentar para 50 anos a pena e expulsar o comandante por integrar uma quadrilha que colocou armamento pesado nas mãos de traficantes. O ministro Lorival Carvalho, responsável por condenar a cúpula do exército após o relatório do chefe da inteligência, onde generais aliados de Tomás Paiva se envolveram em esquema de subornos para cooptar militares a fim de apagar qualquer evidência sobre o esquema do comandante do exército. A inteligência revelou que o comandante recebeu vários pagamentos em dinheiro vivo. O general que revelou o maior escândalo de corrupção dentro do exército envolvendo o comandante nomeado por Lula. Ao revelar a existência de uma quadrilha dentro da força onde o setor de inteligência chefiado pelo general Décio Luiz encontrou ilicitudes no emprego de militares para cumprir ordens do ministro Alexandre de Moraes, levando o caso para o Tribunal Militar, pois há relatórios detalhando o envolvimento do ministro do Supremo com o comandante do exército. Até mesmo pagamentos de propinas foram para pagar os chefes das Forças Armadas, para que disponibilizasse militares das 3 instituições a fim de servirem às excelências do Poder Judiciário. O general, agora adotando um discurso mais contundente, declarou que as manifestações de militares das Forças Armadas, pedindo para que Alexandre de Moraes seja preso. Mais de 70 mil militares da ativa anunciaram que iriam pedir baixa caso Alexandre de Moraes não fosse preso. O descontentamento para com a atual situação em relação a esses bandidos que estão no poder, ameaçando militares que não cumprissem as ordens de ministro do STF, alegando que o comandante do exército autorizou a cooptação de militares para servir os membros do Poder Judiciário. O processo movido pelo general Décio Luiz contra Moraes pelos crimes de coação de militares da ativa após o comandante do exército colocar à disposição do ministro do Supremo militares que estariam sendo forçados a cumprir ordens do STF. O ministro do Supremo, que também está envolvido com lavagem de dinheiro, conseguiu que fosse arquivado todas as investigações na Polícia Federal envolvendo o esquema dos membros do Poder Judiciário que lucram milhões com vendas de sentenças. Além de ter blindado políticos aliados na Polícia Federal ao determinar que todas as investigações fossem arquivadas do grande escândalo de corrupção envolvendo Moraes e Lula, do qual movimentaram mais de 100 milhões, descoberto em 2022 pelo ex-superintendente da PF de São Paulo, Rodrigo Bartolomeu. 120 mil militares do Exército enviaram um ofício ao Superior Tribunal Militar exigindo que o ministro Lorival Carvalho cumpra uma ordem de prisão
invasão contra o ministro do Supremo. Os militares da ativa do Exército que estão prontos para a guerra, como bem afirmou o atual comandante do Estado-Maior do Exército, o general Fernando Santana, que acusou o ministro do STF de ter agido com generais que são acusados pelo Tribunal Militar pelos crimes de corrupção para desviar recursos do orçamento do Exército. Os militares alegaram que o ministro do Supremo agiu para corromper as Forças Armadas, como bem fez com a Polícia Federal, que agora virou capacho de bandidos, como Moraes e o ex-presidiário. Após o ministro do Superior Tribunal Militar indiciar no STM generais do Exército, inclusive o comandante nomeado por Lula, recentemente foi julgado e condenado pelo Tribunal Militar. Considerados traidores pela Justiça Militar que teriam ajudado o governo do ex-presidiário a eliminar evidências que comprovam o esquema de corrupção. Após Lula tentar uma manobra para blindar Moraes ao determinar que o general Décio Luiz fosse afastado do cargo de chefe da inteligência, onde foi possível saber o maior escândalo de corrupção dentro das Forças Armadas. Os militares decidiram que não vão aceitar ordens do ex-presidiário e qualquer outra manobra para tentar livrar o ministro do STF. O breve governo do ex-presidiário chegará ao fim antes mesmo da hora, visto que Lula, além de ser acusado de ordenar que o Ministério da Defesa destruísse evidências sobre os desvios do orçamento do Exército, que agiu com cumplicidade entre políticos, ministro do Supremo e generais do Exército que foram condenados no Tribunal Militar. O major do Exército que foi delegado para conduzir a investigação após um plano fracassado para matar o chefe da inteligência do Exército, general Décio Luiz, revelando que além do infiltrado que foi preso, havia outros militares envolvidos no esquema de assassinato, apontou o major. No interrogatório, o oficial expulso da força entregou outro militar infiltrado, revelando que outro general do Exército estaria marcado para morrer. Se trata do chefe do Estado-Maior do Exército, o homem responsável por dar a ordem para que os mais de 200 mil militares que estão exigindo a prisão de Luiz Inácio fosse até Brasília após Lula deixar um rombo bilionário nas contas das Forças Armadas, através do maior esquema de corrupção que aconteceu dentro das Forças Armadas. Após o coronel do Exército que foi acusado de tentar assassinar o general Décio, o plano fracassado de uma quadrilha que se infiltrou nas Forças Armadas graças ao ex-presidiário que entrou para justamente cooptar militares através de subornos e propinas. O plano dessa quadrilha para se livrar do general-chefe do Estado-Maior do Exército, Fernando Santana, após o mesmo ter se colocado à frente ao mandar um ultimato para Luiz Inácio de que o Exército brasileiro não iria aceitar ordens de bandido. O chefão do Estado-Maior agora realiza um pente fino dentro da corporação, após surgirem evidências de que mais militares infiltrados poderiam seguir as ordens do ex-presidiário através de suborno e propinas e tentar assassinar o general Santana.